Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Na verdade, nós vamos dar sequência ao estudo que temos feito nessa carta. Nos últimos domingos que preguei, tenho utilizado o texto de 2 Coríntios como base. Então, nós vamos dar sequência. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 15. Diz o texto: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Oremos. Senhor, pedimos que Tu ilumines, através do Teu Espírito, a nossa mente, para compreendermos a Tua Palavra e esta compreensão seja a base para colocarmos estes ensinamentos no nosso dia a dia. Permita também que eu seja fiel à Tua Palavra e possa comunicá-la com graça, simplicidade e poder. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo de sofrimentos, dores causadas pelo sofrimento. Nosso mundo também tem alegrias e bênçãos, mas é um mundo de muito sofrimento. Nós não podemos negar isso. É importante nós falarmos sobre isso, porque as pessoas tomam decisões na vida em meio ao sofrimento, ou motivadas pelo sofrimento. Decisões motivadas por sofrimento, especialmente quando não se sabe lidar com ele, podem ser decisões não muito boas. Às vezes, o sofrimento, ele não é um bom conselheiro. Por isso, nós precisamos aprender a lidar com ele, lidar com o sofrimento da vida, para seguir em frente, tomando decisões que nos abençoe e abençoe a vida das pessoas também. Eu vou lhes dar exemplo de decisões tomadas quando pessoas não sabem lidar direito com a dor do sofrimento. Mas antes, eu queria compartilhar uma informação que eu recebi num treinamento essa semana no trabalho. O tema do treinamento foi o suicídio. Eu achei interessante, né, discutir essa questão no ambiente de trabalho. Nós somos convocados, acredito que, não sei se todos sabem, eu sou bancário, acredito que alguns bancários tenham tirado sua vida para que o banco se preocupe de treinar os seus colaboradores, os seus funcionários em relação a isso, né? Mas nesse treinamento que nós recebemos, eu recebi algumas informações
que eu achei muito interessantes, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês. Segundo a OMS, 800 mil pessoas se suicidam no mundo por ano. Imaginem, 800 mil pessoas. Agora, na pandemia aqui no Brasil, morreram quase 700 mil pessoas. Mas o suicídio é a causa da morte de 800 mil pessoas por ano. Isso significa que uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Eu acabei esquecendo de fazer a conta, mas se eu pregar aqui 30 minutos, eu imagino que pelo menos 30 vezes, talvez umas 40 pessoas tenham se suicidado após o término da minha pregação. Depois vocês podem fazer a conta, depois vocês me passam o valor exato. Não é? Se a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, talvez em 30 minutos nós tenhamos 40 pessoas que tenham feito a opção por tirar a vida. Né? Mas o que é interessante, você sabe por que as pessoas tiram a própria vida? O resultado dessa pesquisa informa que o que motiva as pessoas a tirarem a própria vida não é a coragem, não são pessoas corajosas, são pessoas que estão sofrendo. Por isso elas chegam a este extremo. Sofrem, elas tiram a vida em função do sofrimento, pelo fato de não saberem lidar com esse sofrimento. Muitas vezes não conseguem lidar com o luto de uma pessoa querida, a perda do emprego, chega no final do mês, tem que pagar as contas, não consegue, se sente responsável, e às vezes, a pessoa responsável pelo sustento da família, não tem emprego e não consegue suprir, a pessoa não sabe lidar com isso e tira a sua vida. Descoberta de uma doença grave na família, quem sabe essa pessoa tenha sido fruto ou tenha sofrido um abuso moral, um abuso sexual, uma mágoa não trabalhada em função de ter sido traída. Muitas pessoas, em função de não saberem lidar com essas questões, no extremo, optam pela morte. Então, a dor causada pelo sofrimento, se nós não soubermos lidar com isso, pode ser uma péssima conselheira, nos levando a tomar decisões que vão nos prejudicar. No contexto do livro de 2 Coríntios, conforme nós temos estudado, alguns líderes da igreja criticavam o apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo. Eram duas críticas de uma maneira específica. Uma dessas críticas era o fato do apóstolo Paulo enfatizar mais o evangelho de Jesus Cristo do que a lei de Moisés. Por isso esses líderes eram chamados de líderes, alguns comentaristas, chamam estes líderes da igreja de Corinto, que criticavam o ministério do apóstolo Paulo, de líderes judaizantes, porque eles queriam introduzir conceitos do judaísmo dentro da fé cristã. Eles diziam: Paulo, você prega pouco sobre a lei de Moisés, você prega muito sobre esse evangelho, você não fala da circuncisão, que as pessoas, além de crerem em Jesus, os homens devem se circuncidar, além de crerem em Jesus, as pessoas precisam obedecer às festas religiosas judaicas, a Páscoa, o Pentecoste, a festa dos tabernáculos. Além de crerem em Jesus, as pessoas devem obedecer às regras dietárias de alimentação, que nós não podemos comer todos os alimentos. Você não fala sobre isso. E o apóstolo Paulo se defende disso, nós já estudamos no capítulo 3, no capítulo 4, versículos 1 a 6. O apóstolo Paulo disse: eu fui chamado para pregar o ministério do Espírito. O ministério da lei foi pregado por Moisés,
mas eu vim para pregar de acordo com o ministério do Espírito, que ensina que Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Nós não conseguimos obedecer à lei de Deus. Quem pode? Certa feita, um jovem se aproximou de Jesus Cristo e perguntou a ele: que farei para herdar a vida eterna? O texto diz que ele era um jovem rico. E Jesus disse a ele: sabes os mandamentos? E Jesus citou para ele os mandamentos que têm relação com a relação do homem para com outro homem. Disse assim: olha, sabes os mandamentos? Honra teu pai, tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás ou defraudarás o teu próximo. Jesus apresentou os mandamentos. E qual foi o objetivo de Jesus ao falar dos mandamentos da lei de Moisés? Que o jovem reconhecesse: olha, eu não consigo viver essas realidades, eu não consigo 100% do tempo obedecer o que a lei propõe. Essa era a proposta de Cristo. Mas o que o jovem respondeu? Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Mentira! Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. São pessoas que querem se justificar diante de Deus, quando na realidade o ensino do apóstolo Paulo é que somente a fé em Jesus Cristo pode nos salvar. Porque Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Jesus veio a este mundo e cumpriu a lei de Moisés. Por isso que o fim da lei, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 10, é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Então esse era o ministério do apóstolo Paulo. Ele veio para pregar a suficiência de Jesus Cristo. Essa era uma crítica que se fazia ao ministério do apóstolo Paulo. Mas a outra crítica guarda relação com o sofrimento. Os críticos do apóstolo Paulo diziam: como pode um servo de Deus sofrer tanto? Parece que nós estamos ouvindo os pregadores de hoje em dia falando. Os pregadores de hoje em dia falam: se você sofre é porque você está pecando. Se você confessar a Deus o seu pecado, você vai parar de sofrer e você vai viver só de bênção, de bênção e de bênção. Essa é a mensagem que nós ouvimos hoje em dia, desses pregadores de um falso evangelho. E foi a mesma crítica que os líderes fizeram a Paulo. Você não pode ser um servo de Deus, porque você sofre muito. E Paulo, ele fala aqui nessa carta que realmente ele sofria. No capítulo 11, verso 24, diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Uma quarentena de açoites menos um. 40 menos 1, 39. 5 vezes ele recebeu 39 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes em naufrágio, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas. E ele continua falando de todos os sofrimentos que ele enfrentava, né? Como pode um servo de Deus sofrer tanto? E o apóstolo Paulo vai responder então nessa passagem que nós lemos, como ele enfrentava os sofrimentos, como ele lidava com os sofrimentos e como essa compreensão permitia que ele seguisse em frente naquilo que ele tinha que fazer. Vamos ver isso então, como o apóstolo Paulo lidava com o sofrimento. Essa compreensão vai nos ajudar também a lidar com o nosso sofrimento, para seguirmos em frente na nossa vida confiantes no cuidado de Deus para conosco. Primeiro aspecto que nós vemos nesse texto aqui: nós sofremos para que o poder de Deus seja revelado. Veja aí o versículo 7, capítulo 4, verso 7. Se você tiver a Bíblia, eu peço que você mantenha ela aberta e acompanhe aqui na exposição. 4:7 diz assim, se
2 Coríntios 4,7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha, o apóstolo Paulo, ele está fazendo alusão a uma imagem muito interessante e presente no seu dia a dia. Na época do apóstolo Paulo não havia bancos. As pessoas, quando queriam guardar dinheiro, sabe como é que elas faziam? Para que ninguém desconfiasse, elas colocavam a prata, o ouro que elas possuíam dentro de vasos de barro. Vasos de barro. Comuns, baratos, simples. Fechavam aquilo, tampavam lá com areia, tal, colocavam aquele vaso de barro ornamentando a casa. Quem imaginaria que num vaso de barro simples, comum, que todo mundo tinha, dentro dele pudesse haver um tesouro escondido? Quando aquela pessoa desejava recuperar o dinheiro, ela simplesmente quebrava o vaso e tirava o dinheiro para fazer aquilo que ela pretendesse. Essa era uma realidade daquele tempo. E o apóstolo Paulo usa essa figura para dizer assim: nós temos um tesouro. Olha, nós, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro que é esse? Essa palavra porém aqui no texto é uma conjunção. Ela dá sequência, está explicando aquilo que foi dito anteriormente. E no versículo 6, Paulo diz assim: Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O tesouro que o texto está dizendo é justamente essa iluminação que Deus realizou na nossa vida por meio de Jesus Cristo. É o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, nós temos esse tesouro em nós. Os vasos de barro aqui somos nós. Nós somos os vasos de barro. Simples, iguais, todos nós. Somos vasos de barro, que não valem muita coisa, não é? Mas dentro de nós carregamos conosco um tesouro, que é o tesouro do Evangelho de Jesus Cristo. É o poder de Deus que se manifesta por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E como que esse tesouro, ele flui? Quando o vaso é quebrado. E o que o Paulo vai mostrar aqui nessa passagem é que quando a nossa vida ela é quebrada pelo sofrimento, o poder do Evangelho, o poder de Deus que se manifesta através do Evangelho de Jesus Cristo, ele se revela na nossa vida para nos sustentar em meio às dores, em meio às lutas. O sofrimento tem esse condão de nos quebrar, de mostrar que nós somos frágeis mesmo. Aquilo que nós somos, aquilo que nós conhecemos, toda a nossa cultura, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente possui, na hora da dor não vale nada. O que nos sustenta no meio da dor é o poder de Deus. O sofrimento nos ajuda a aprender a depender menos de nós mesmos e mais do Deus que nos salvou. O apóstolo Paulo fala dessa realidade aqui no contexto, no capítulo 1, verso 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Capítulo 1, verso 8, porquanto foi acima das nossas forças. Na verdade não foi, mas ele sofreu tanto que dava a impressão que seria acima das forças dele. A ponto, ele diz, de desesperarmos até da própria vida. O apóstolo Paulo pensou em passou pela cabeça dele, tirar a própria vida. Tamanha era a tribulação, tamanho era o desespero da dor que ele estava enfrentando lá na Ásia.
Mas aí ele continua, veja o que o sustentou. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Como que ele lidou com o sofrimento? O poder de Deus o sustentou, a confiança em Deus e no poder de Deus o sustentou. No capítulo 12 da mesma carta, há um texto muito conhecido nosso, né? O apóstolo Paulo pede a Deus, ora a Deus para que ele retire o espinho na carne, mensageiro de Satanás que estava na vida dele, e ele menciona aqui no final do versículo 7, capítulo 12, verso 7, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eu pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, mas qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por que nós sofremos? Para que o poder de Deus seja revelado na nossa vida, o nosso eu seja quebrado. Nós sofremos para que o poder de Deus seja revelado, mas nós sofremos dentro daquilo que nós podemos suportar. Diz aí o verso 8 e 9, em tudo somos atribulados. Olha esses enunciados que são interessantes. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Chegamos no limite às vezes. Por vezes, na nossa vida, nós atingimos o limite do sofrimento. Mas o poder de Deus não permite ultrapassarmos esse limite, a ponto de, como diz o texto aqui, sermos dominados pela angústia, pelo desânimo, nos sentirmos desamparados ou sermos destruídos. Podemos ficar no limite, mas o poder de Deus nos sustenta. E esses enunciados aqui são interessantes, né? Em tudo somos atribulados, nós somos pressionados, ficamos tensionados pelo sofrimento, mas não somos dominados pela angústia. Pode ser que a angústia na nossa vida traga até fraqueza, desânimo, mau humor, insatisfação, mas nós experimentamos o consolo do Senhor. Nós experimentamos a sua paz, o alívio. Esse é o poder de Deus. Nós podemos ficar perplexos. A perplexidade é quando você não entende o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Nós nos sentimos perdidos, sem saber direito o que fazer. Mas não ficamos desanimados a ponto de desistir. Podemos ficar indecisos, confundidos, confusos, espantados, estonteados, mas experimentamos o poder de Deus que nos sustenta. Não desanimamos, não desistimos. Podemos ser perseguidos, porém não desamparados. A perseguição, ela pode ser uma perseguição literal mesmo, por causa da fé. Em nosso país nós não experimentamos isso, mas nós podemos ser perseguidos em função de sermos molestados, incomodados, em função de professar a fé em determinados lugares. Você já deve ter experimentado isso. Às vezes no trabalho, quando eu falo que eu sou cristão, pronto. Agora eu trouxe, eu vou andar com esse bracelete aqui, com essa pulseira. Tem é a cruz armênia, né? E aí eu vou no trabalho com ela, né? E alguns já perguntaram, o que significa isso? É a cruz armênia, eu sou cristão, né? Quando você fala para as pessoas que é cristão, às vezes elas, por terem algum preconceito em relação à fé, elas começam a agir de uma maneira diferente com você, né? E num extremo, quando as pessoas são perseguidas por sua fé, em alguns países isso ocorre, né? A certeza
Podemos ser perseguidos, mas jamais seremos desamparados. Deus não desamparará. Nós não estaremos sozinhos. É engraçado que quando as pessoas descobrem que eu sou cristão, né, e elas vêm e falam depois para mim, algumas, né, eu também sou, né? E quando eu leio esse enunciado aqui em tudo, que somos perseguidos, porém não desamparados, não ficamos sozinhos, né? Deus não nos desampara, o que me vem à mente é a experiência do profeta Elias, que fugia de Jezabel, rainha de Israel naquela oportunidade, adoradora de Baal. Elias fugindo dela, sentia-se só, achava que somente ele defendia a fé genuína, quando Deus se manifesta a ele dizendo: olha, você não está sozinho, eu estou com você. E além disso, há 7.000 que não se dobraram a Baal. Podemos ser perseguidos, seja literalmente, ou molestados, incomodados em razão da nossa fé, mas nós não estaremos sozinhos. Deus estará conosco, e outros cristãos também, outros irmãos e irmãs na fé também estarão ao nosso lado. Podemos nos sentir abatidos. A ideia aqui é a última enunciado, né? Abatidos, porém não destruídos. Uma pessoa, a ideia aqui é de abatimento, de abater o preço, o desconto. Podemos nos sentir abatidos, pessoas que nos diminuam, pessoas que queiram nos rebaixar, diminuir o nosso preço, né? Pessoas que queiram nos rebaixar. Mas mesmo que existam pessoas assim, mesmo que em um contexto de trabalho ou de escola, pessoas queiram nos rebaixar, o poder de Deus sempre nos incentivará, sempre nos elevará, nos inspirará para a vida, manterá a centelha, a chama do otimismo, para seguirmos em frente. Então, quando sofremos, nós somos quebrados pelo sofrimento, mas o poder de Deus se manifesta. Esse sofrimento, ele tem um limite, né? Nós suportaremos algo que está dentro da nossa capacidade de suportar, porque Deus nos guardará. E para finalizar, nós sofremos por conta da nossa identificação com Jesus Cristo. Veja aí os versos 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Por que nós sofremos? Porque nós somos identificados com Jesus. Jesus sofreu. Essa semana eu estava lendo a Epístola de Pedro, e eu me deparei com essa passagem que sempre quando eu leio essa passagem eu me sinto um tanto envergonhado, porque diz assim, 1 Pedro 2, 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, diz o texto, preste atenção na leitura, porque também Cristo sofreu em nosso lugar, 1 Pedro 2, 21, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Olha, Jesus sofreu, e deixou o exemplo dele para nós seguirmos os passos. E o versículo 23 diz assim, pois ele, quando ultrajado, essa parte aqui que me envergonha, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O Ismael aqui, quando é maltratado, quando é ultrajado, parece que o sangue sobe. Às vezes a pessoa nem está me ultrajando, nem maltratando, mas é a minha percepção dessa. Eu me percebo ultrajado, me percebo maltratado, o sangue sobe e eu quero revidar. O exemplo de sofrimento de Jesus Cristo, quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças. Jesus sofreu
Porque, como Paulo diz em Filipenses, ele sendo Deus, ele se esvaziou. Esvaziou de que maneira? Assumindo a natureza humana. Ele se identificou conosco. Imagine, ele é Deus e assumiu a nossa natureza. Ele se humilhou, mas assumindo a nossa natureza, ele se humilhou mais ainda, porque ele foi morto por morte de cruz, a morte mais humilhante que havia para um ser humano. Jesus foi humilhado por Deus, mas posteriormente ele foi exaltado também. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Deus o fez ascender aos céus diante dos seus discípulos. Deus o coloca no trono, à sua destra, para reinar sobre o universo. E um dia ele voltará e será reconhecido quando a sua exaltação atingirá o máximo, a última etapa da sua exaltação, quando ele será reconhecido por todos como o Rei dos Reis. Então veja, esse é o axioma bíblico, é o postulado bíblico, é o enunciado bíblico. Primeiro sofremos, primeiro somos humilhados, depois a exaltação. Por isso Tiago diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Por que nós sofremos? Para sermos quebrados e o poder de Deus se manifestar. Nós sofremos dentro da nossa capacidade de sofrimento, porque o poder de Deus nos guarda, e também porque somos identificados com Jesus Cristo. Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo, aqui no verso 13. Ele cita o salmista no verso 13. Ele diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Isso aqui é uma citação de um salmo, Salmo 116, 10. Se você for ler lá o Salmo 116, 10, o salmista ele diz assim: eu criei, apesar de sobremodo aflito. Paulo ele está trazendo à lembrança dos coríntios o exemplo de fé do salmista. Salmo 116, 10. Eu cria, ainda que estivesse sobremodo aflito. Ele trouxe o exemplo de fé do salmista para que os coríntios e ele próprio utilizasse essa fé como referência para as suas vidas. Eu criei, por isso eu falei. Eu creio, por isso eu continuo dando testemunho, mesmo que aflito, mesmo que enfrentando as dores do sofrimento, eu dou testemunho do poder de Deus na minha vida. Eu criei, por isso eu falei, apesar de enfrentar a dor. Meus irmãos e minhas irmãs, o salmista cria em meio à aflição, porque ele tinha essa esperança do poder de Deus na vida dele. Nós temos essa mesma esperança, e eu diria até que essa esperança é superior, porque como diz o versículo 14, essa esperança ela está baseada no poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Versículo 14 diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. O salmista tinha esperança em Deus, mas nós temos uma esperança maior, e por vezes o nosso coração nos engana a fim de não confiarmos em Deus. Quando enfrentamos as dores do sofrimento, ao invés de confiarmos em Deus, perdemos a esperança. Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Até o sofrimento na nossa vida é bênção. É a graça de Deus se manifestando em nós, seu poder, para que a gratidão, as ações de graça, fluam do nosso interior, e nós glorifiquemos
o nome do nosso Deus. Paulo enfrentou muitos sofrimentos, mas ele tinha uma compreensão do sofrimento que o ajudava a lidar com eles, ajudava a lidar com as dores do sofrimento. Ele sabia que o sofrimento quebraria a vida dele, para ele confiar menos em si próprio e mais no Deus que ressuscita os mortos. Ele sabia que Deus não permitiria que ele ultrapassasse aquele limite de sofrimento que ele não pudesse suportar. E ele sabia que esse sofrimento o identificava com Jesus, assim como o sofrimento nos identifica com Jesus. Mas devemos nos lembrar, Jesus foi humilhado, ele sofreu, mas ele foi exaltado também por Deus. Nós podemos ser humilhados e sofrermos nesta vida, mas Deus nos exaltará no tempo dele, na hora dele. Talvez não seja nem nessa vida, mas nós temos essa esperança. Deus nos exaltará, porque a confiança nele não é vã. Que Deus nos abençoe, nos ajude a entender essas questões para lidarmos melhor quando o sofrimento nos alcançar. Talvez você esteja enfrentando hoje a dor profunda do sofrimento. Que essas verdades das Escrituras o ajude a lidar com essas questões de uma maneira melhor.